Diz, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. Portanto, é importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Pusemos uma vez mais os pontos nos is no Rádio Clube de Angra. Tal como tinham prometido, com os pontos nos is, e só é possível porque o Jorge já chegou. Então, bom dia, Jorge. Ora, muito bom dia, cá estamos. Antes das despedidas, não é? É verdade, isto, ainda antes das férias. Já começa a cheirar a férias. Já começa a cheirar a férias. Por acaso, se bem que elas têm uma mancha agora por causa destes casos de Covid, não é? Se estão um pouquinho manchadas. Isto desanima um bocadinho, é preciso ter. Lá está, precisamos de voltar a ter os cuidados que se calhar estávamos a deixar de ter. De certa forma, mas isto vai passar. Na fase em que eu estou desta vez, não tenho medo nenhum de dizer isto, eu estou desta vez muito confiante. Estou muito confiante porque nós já percebemos melhor como é que isto funciona, mesmo em termos, a vacinação já vai um bocado mais avançada e a vacinação não impede que uma pessoa contraia a doença, mas impede que a gravidade da doença, vamos simplificar assim. É o que diz toda a literatura, é aquilo que nós vamos vendo das fontes credíveis e não das fontes facebookianas dos especialistas de pacotilha. A verdade é esta, uma pessoa está vacinada, pode contrair, mas não terá a gravidade que teria há um ano. Vamos pôr esta baliza temporal, mas temos de ter os cuidados e eu estou confiante, eu acredito na ciência, aqui é mesmo fé científica. Fé na ciência, sim, acredito na ciência, acredito naquilo que a ciência diz, que isto deu e acredito que ainda vai dar mais uma pancada ou duas, mas também acredito que as coisas se vão controlar com alguma velocidade e tranquilidade. Portanto, gostava de em setembro, quando nós voltássemos todos ao trabalho, partindo do princípio que o mês de agosto é aquele mês forte das férias, acredito que em setembro as coisas já estarão com outra calma. Por isso, vamos com calma. Olha, Deus te ouça, não é? E a ciência também, e oxalá que sim. Sendo assim, vamos então continuar, como sempre, com a nossa rotina, trazer algumas expressões da língua portuguesa, alguns nomes também, e explicar. Começamos por amor platónico. Quem ainda nunca? Se diz isso. O amor platónico, que eu gosto, os amores platónicos da adolescência, eu gosto, mas não toco. Não posso e vou sofrer muito, mas já sei que é assim. Porque é isso, no fundo, o significado do amor platónico é isso, o amor casto. Gosto tanto desta palavra, casto. Castidade. Quando se fala em casta, há quem pense em vinho. É verdade, mas não, ela também havia outro significado. Casta. Do amor casto, sem sensualismo, humor ideal, sem interesses, sem gozos, do amor contemplativo, também sempre ouvi dizer assim. Verdade. Mas de onde é que vem esta do amor platónico? Já agora convinha percebermos que isto vem de Platão. Platão, os filósofos gregos. Que tanto atormentaram os alunos do ensino secundário. É verdade, mas também deixavam Platão que era aluno de Sócrates. Platão e Sócrates, lá está, dois dos grandes. E Sócrates suicidou-se. Era muito inteligente, mas isso não o salvou Pois alguma razão terá tido dos seus problemas existenciais. E então Platão tentou entender porque é que o seu mestre se tinha suicidado, e então dentro da filosofia de Platão ele propõe a existência de dois mundos. Um mundo sensível, aquele mundo que nós percebemos com os 5 sentidos. Portanto, o mundo sensível no sentido que o mundo que pode ser sentido, disparate. Pode ser sentido. E o outro, o mundo inteligível, que é aquele que nós só conseguimos perceber com a inteligência, com a mente. Isto, se calhar, há muita gente aí por fora que só consegue perceber com os sentidos, portanto, com a inteligência. Cada vez mais infeliz. Hoje que é o Dia Mundial do Cérebro. É? É. Ora, então nem de propósito. Quem o tem não é para que faça bom uso. O mundo sensível seria um reflexo do que há de bom nesse mundo inteligível. Portanto, seria um reflexo daquilo que nós conseguimos entender com a inteligência. E daí que o amor perfeito só existe na mente das pessoas. O amor real, aquele que se toca, aquele que se vive, pode ter falhas.
Se calhar estou de acordo. Também o amor ideal não existe. Claro, não é? claro. Há sempre falhas, há sempre compromissos, há sempre coisas para resolver. Portanto, quem não vive o amor real fica só na imaginação. Que é vive lá esse que está amor tudo platónico. perfeito. Esse sentido. Pronto, por outro lado, também há quem diga que isto é uma interpretação errada. Portanto, isto, de acordo com a literatura, foi encontrar estas definições e depois gosto sempre de comparar. Portanto, quando chego aqui já fui ver A, B, C e D o que é que diz disto, para ver se há divergências, se não. Porque a filosofia depois também tem este problema, são as interpretações. Ora, não é? está. Portanto, este amor impossível de se realizar, o amor perfeito, lá está o sentido que se dá ao amor platónico, não é literalmente aquilo que diz Platão. Portanto, quando ele diz que essa coisa só existe no plano das ideias. Portanto, por isso é que as pessoas dizem que está nas ideias será ideal, o amor ideal. É a ideia em Platão, o conceito de ideia. Eu vou ver se não me meto por caminhos estreitos, cheios de silvas, que é para eu sair todo arranhado noutra ponta. Mas a ideia em Platão será a realidade essencial. Portanto, o mundo da matéria seria, no fundo, o reflexo desse mundo da ideia, daquilo que nós temos na ideia. Portanto, falar do amor platónico como conceito de amor não é bem a realidade. É pegar naquele conceito daquilo que seria a ideia, do que seria o amor perfeito, e tentar aplicá-lo à realidade. E é aí que as coisas se desencontram. Portanto, no sentido popular, vamos facilitar, no sentido popular da coisa, será o amor platónico, será o amor impossível de realizar, porque ele não é perfeito. Ou seja, nós entendemos o amor platónico como aquele que não se toca, não há contacto, por aí fora, aquele amor impossível de realizar. E no sentido popular será isso. No sentido platónico da questão, será mais no aspecto de não haver perfeição. É tão perfeito, mas o amor real já será outra coisa. Muito bem, ficamos então mais esclarecidos acerca desta expressão. O que não impede a existência de amores platónicos. E eles vão continuar, até porque no verão é uma época boa para os amores, os amores de verão existem. Mais platónicos, menos platónicos, mas eles andam por aí. Cada vez menos, se calhar, nos tempos atuais, mas ainda existem. Agora, o chá. O chá tem um nome muito interessante, porque é que se chama assim? Em Inglaterra é o tea, não tem nada a ver com esta raiz. Esta é uma daquelas coisas. Como é que eu me lembrei disto? Não me lembrei. Vi uma publicação do nosso caro amigo e antigo presidente do Rádio Clube de Angra, Francisco Maduro Dias, que estava em inglês e explicava porque a diferença tão grande da designação da palavra chá consoante o ponto do globo onde nós nos encontramos. E eu li e traduzi para trazer aqui, porque achei muito interessante. Era uma coisa que eu desconhecia, porque de facto nós temos o chá, temos o tea, temos muitos países em que o chá é uma instituição. A Inglaterra é uma instituição por influência de uma portuguesa que foi rainha, que casou com o rei da Inglaterra, não é? Que levou depois para a Inglaterra, mas noutros países é uma absoluta instituição. Na China, no Japão, todo o ritual da preparação do chá e por aí fora. É verdade. Portanto, existem basicamente duas palavras para designar a bebida que nós designamos por chá. É chai e tea. E em inglês, tea. Em holandês, thee. Em tamil, tenir. Em hindi, chai. Em persa, chai. Em árabe, chai. Em português, chá. Ou seja, há aqui conjuntos de línguas que tratam a mesma realidade com nomes diferentes, mas aparentados. E então a razão eu achei isto espetacular, porque mostra bem a influência que a globalização tem sobre as diversas línguas. Começando pela origem, o chá vem da China. Que também há quem diga que chama-se chá porque vem da China, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É representado por um caractere, dos caracteres chineses, que se lê como cha, em mandarim, que é a língua falada na China continental. Mas o mesmo caractere lê-se como te, no dialeto Minnan, que é falado na província costeira de Fujian, na China. Ou seja, no interior da China, nas zonas sem contacto com o mar, vamos dizer assim, o caractere que designa a bebida lê-se chá.
Na China litoral, lê-se té. Ok. E então, como é que isto se espalha? Os países que obtinham o chá através da Rota da Seda, quem estudou história ainda se lembrou deste nome, com certeza, da Rota da Seda, foi a rota falado. comercial que vinha desde o Oriente até à Europa e por aí fora. Portanto, os países que obtinham o chá através da Rota da Seda, ou seja, por terra, utilizam variações da palavra chá. Que era era assim que se dizia chá no interior da China. Os países que tinham comércio marítimo com a China usavam variações da palavra té. Sim. Portanto, Inglaterra, Holanda, um dos países que, lá está, do norte da Europa, centro da Europa, que era a Rota da Seda que os abastecia, temos os derivados de té, tea e por aí fora. Os que tinham o comércio marítimo têm o derivado de chá, que vem a dar o nosso chá. Ora, mas se pensarmos aqui um bocadinho, Portugal não fazia parte da Rota da Seda. E aqui é que está a curva no caminho. Ora, isso é. Portugal não fazia parte da Rota da Seda, porque o comércio de Portugal era essencialmente marítimo. Então, como é que Portugal não diz qualquer coisa parecida com ti? A explicação é simples. As nossas trocas comerciais com a China eram através de Macau. Macau falava-se mandarim e não a língua, o tal dialecto falado na província de Fujian. Ou seja, Macau era uma exceção à regra, mesmo sendo o litoral, falava-se mandarim em Macau e não o outro dialecto onde existia a palavra té. Ou seja, nós acabamos utilizando a mesma palavra que serviu de base aos indianos, aos persas e aos árabes. E cá temos o chá. Portanto, em Inglaterra temos tea, na Holanda té e por aí fora, e nós temos chá. Porquê? Porque usamos a palavra que era utilizada no interior da China e não no litoral da China. Muitíssimo bem. Portanto, é à conta do comércio e da forma como o chá chegava à Europa que nós temos as duas designações. Nos países que o recebiam por terra, chamam-lhe tea. Chamam-lhe. Já me baralhei. Nos países que obtinham o chá por terra, usam chá. Os países que tinham comércio marítimo usam a variação da palavra té. Sim. Portanto, está bem explicado. Quem tem falta de chá ficou a perceber. Vê as voltas que isto já deu até chegar a este nome. E há outros bem mais recentes, bem mais tristes e bem mais, olha, diria eu, chatinhos até. Não se fala de outra coisa senão da Covid para cima, Covid para baixo. Pois. E agora que estamos neste último programa das férias. E passou-me assim pela lembradura. E fizeste tu muito bem. Porquê é que se chama Covid? Pois, toda a gente sabe o quê. O Covid, ou a Covid, para já começamos com esta dúvida. É a doença da Covid, a doença do Covid. Claro. Mas como é que nasceu esta palavra Covid e 19? Porque apareceu em 2019. Esta é a parte fácil. Sim, mas até já houve quem se enganasse, achava que era uma variante número 19 desta doença, mas não é. Pois, tem mesmo a ver com o ano. Okay. Não é, tanto é que o vírus é SARS-CoV-2. Pois, ainda vai no 2. Porque há uma dúzia de anos, a coisa que o valha, o SARS, o vírus SARS, apareceu no Médio Oriente e conseguiu conter-se a sua disseminação, porque agora também não estou bem certo, mas este SARS parece que até era mais perigoso do que o que veio agora. Mas já tem uns 10 anos para aí, não é? Por isso é que este é SARS-CoV-2. E então, porquê é que se chama Covid? É muito simples. Pois. Vem do inglês Coronavirus Disease. Coronavirus. Portanto, Coronavirus Disease. O Co vem de corona, o V vem de vírus e o D é de disease. Olha, portanto, é esta amálgama com as iniciais, com as letras iniciais das três palavras. Ainda bem que fizeram, porque imagina dizer-se esta palavra tanta vez e assim por extenso, digamos. Portanto, assim. Isto é um acrónimo em português. É um acrónimo de Coronavirus Disease. Doença de coronavírus 2019. Foi o ano em que o primeiro surto da doença foi identificado. Na China. E nós adaptamos muito bem isto ao nosso português, tal como a palavra lá do chá e do tea e por aí fora. E eu vou despedir-me para as férias, mas vou deixar este bocadinho para fermentar, só porque para se perceber quantos nós somos a falar português.
Somos cerca de 280 milhões de falantes de português. Na língua portuguesa. Porque partindo do nosso retângulozinho à beira-mar plantado, que hoje em dia somos cerca de 11 milhões, mas na altura em que começamos a espalhar-nos por aí fora éramos meia dúzia de milhões. Se tanto. É verdade. Se tanto. E a partir daqueles 5 ou 6 milhões pusemos 280 milhões de pessoas no mundo a falar a nossa língua. Isto é uma estimativa aproximada. E são, já agora, a título de curiosidade, para conversas à hora do almoço, 9 países no mundo têm língua oficial portuguesa. Tem o português como língua oficial. Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé, que são aqueles óbvios que toda a gente se lembra, e depois temos Timor-Leste, a Guiné-Bissau e, mais recentemente, a Guiné Equatorial. Embora seja mais residual e foi mais por razões políticas do que outra coisa, mas a Guiné Equatorial também decretou o português como língua oficial, ou seja, Portugal, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde, São Tomé, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, mais o território de Macau e já agora Fall River. Também? Já agora Fall River, em que nunca me esqueci o Orfeão, o Corto Ibério Franco, antigamente designado Orfeão da Terra-chão, o Corto Ibério Franco. Há muito tempo foram fazer uma digressão pelos Estados Unidos e tenho vários amigos que cantavam no Orfeão. Para mim sempre foi o Orfeão, por razões de freguesia mesmo. Sim. Para mim sempre foi o Orfeão. E eles voltaram e eu na brincadeira virei-me para eles e disse: então vocês ainda falam português? E há um que me diz assim: com certeza, a gente só esteve na América 2 dias. Isso, 2 dias? Nós vieram para lá 2 semanas ou 3. Só estivemos na América os dias que fomos a Nova Iorque. O resto do tempo temos a Fall River, a mesma coisa que tem São Miguel. É verdade. Nunca me esqueci disto. É o português. Nunca me esqueci disto. A pronúncia de São Miguel. E já agora, o professor português que também ama a língua inglesa, diga-nos qual é a mais difícil, não é? O português dizem que é muito difícil de falar. É, na tua opinião? O português para os estrangeiros não é fácil de aprender. Tem mais facilidade se calhar de aprender em inglês porque o ouvem mais. O contacto com uma língua é fundamental. Sim. O ouvir uma língua é absolutamente fundamental. E crescer, principalmente a ouvi-la, não é? Desde crescer a ouvi-la ajuda muito. Ajuda. E eu ainda ontem tinha esta conversa com uma colega a respeito do que significa falar numa língua estrangeira. Falar numa língua estrangeira não é difícil, o difícil é pensar nessa língua estrangeira. Exatamente, quando pensamos na nossa língua depois fazemos a tradução. Exatamente, o que é que eu quero dizer com isto? Muita gente diz, eu falo francês, eu falo inglês, falo alemão, falo o que for. E se calhar até fala, mas se fala primeiro pensando em português e depois traduzindo aquilo que quer dizer, então não é efetivamente um falante proficiente nessa língua. Ou seja, a pessoa pode dizer que fala efetivamente a língua A, B, C e D quando na sua cabeça já pensa nessa língua, ou seja, não traduz aquilo que quer dizer. E esse era um estágio em que eu já estive. E eu já não estou bem aí porque era desconfortável, não era? Dá o dobro do trabalho. É muito desconfortável. Eu há 20 anos que já não trabalho com inglês. E há 20 anos que a minha utilização do inglês é pouco mais do que residual. Mas eu há 20 anos era completamente bilíngue. E hoje tenho perfeitamente essa noção. Na altura eu não pensava nisso. Mas hoje tenho. Há 20 anos era completamente bilíngue. Falava inglês com a mesma facilidade com que falo português. Agora sinto a ferrugem. Agora sinto a ferrugem. Agora, quando preciso, às vezes há situações em que lá está. É a falta mesmo da prática. É a falta de uso. E eu, a primeira vez que tive consciência disto, já lá vão alguns anos, assustei-me porque eu sempre gostei também muito de inglês e o meu remédio foi começar a ler em inglês. Isso. Recomecei a ler em inglês para não perder o contacto com a língua, com as estruturas da língua, porque a aprendizagem faz-se ouvindo e faz-se falar também nos cinemas ajudam muito também os filmes, neste caso. Sim, mas nós em português temos uma tradição instituída de fazer legendas. Pois é. E noutros países não há legendas para ninguém, há dobragens.
Portanto, nós podemos ouvir o inglês com muito mais frequência do que em Espanha, do que na Alemanha, do Brasil. Porque fazer legendas em alemão é que devia ser catastrófico, as palavras são enormes. São todas, vão juntando Portanto, umas às outras. Na Alemanha há uma indústria de dobragem cinematográfica. No Brasil há uma indústria Também. de dobragem cinematográfica. Em Espanha há uma indústria de dobragem cinematográfica. Nós em Portugal dobramos os filmes infantis. E as séries para crianças. Basicamente é isso que fazemos. Porque os outros filmes são com legendas. Mas isso não ajuda mais. Vamos ouvindo e percebendo o significado. Teoricamente sim. Teoricamente sim. Porque se não fosse isso, então havia torna mais fácil a aprendizagem com a estrutura fonética da língua. Okay. Portanto, se nós estamos habituados a ouvir falar, depois a pronúncia acaba por se aproximar. É mais fácil chegar lá do que simplesmente se fôssemos ler palavras e nunca as ouvíssemos. Nós em Portugal temos esta facilidade. E nós temos sempre. Em Portugal é difícil encontrar um sítio onde não haja alguém que fale inglês. Sim. Portanto, tem muito a ver também com o turismo, não é? Com o turismo, e no Algarve. Sabes que no Algarve as coisas são mais caras para os ingleses do que para os portugueses. Ah, é? Não sabia disso. Muito bom. Temos tempo só para contar Temos, esta. Sim, senhor, vamos ter. Porque esta é das melhores que já me aconteceu. No Algarve, em 2008, salvo erro, 2008. Em Portimão, aliás, em Portimão, nessa altura aconteceu uma coisa engraçadíssima. À noite em Portimão, na era pré-Covid, eu parecia que estava no meio das São Joaninas. Uma noite vulgar de semana, parecia noite de marchas. Era gente e povo naquela rua. E há um ajuntamento enorme de pessoas num determinado ponto e fomos-nos aproximando e elas riam e apontavam e todas a olhar para cima e dissemos: o que é que aquela gente está ali a ver? Estavam a olhar para uma parede branca na rua que estava a ser projetada nessa parede. Havia um projetor vídeo de um lado, projetado de um lado para o outro da rua. Eram as marradas de foto ao Gabriel. Ai, que bom! Isso é então, muito bom. Toda a gente a rir e a comentar e por aí fora. Bom, mas eu lembrei-me, não foi por causa disto, foi dos preços. Porque no restaurante, não sei, acharam que eu tinha cara de inglês, com certeza, e chegaram: hello, how are you? E por aí fora, e imitem em inglês, e eu: hello, how are you? E vamos embora. Também a dificuldade não era essa. Quem estava comigo riu-se muito e disse: olha, devemos ter cara de inglês e por aí fora. E disse: olha, vamos manter. Vamos turistas, vamos turistar. Então o relacionamento todo com a empregada foi em inglês. Muito bem. Só que quando veio o papel, a emenda para a mesa, tinha um lado em português e um lado em inglês. E então eu percebi que a emenda em inglês era mais cara. A sério? A sério. Disfarçada, não nada era disfarçado, mais cara. Não, vinha em libras. Equivalia. Portanto, 2 euros não é bem a mesma coisa que 2 libras. 2 libras, mas eles lá puseram aquilo daquela maneira. Para facilitar. Para facilitar aos ingleses e para ganharem mais algo. Mas a quem abria a carteira não. No fim, quando foi para pedir a conta, eu pedi a conta. Mas depois disso, pedi a conta em inglês. Check, please. E disse: olha, mas traga-me a conta em português porque em inglês é muito caro. Aí ela ficou... Só no... Estraga-me isso em inglês. E pagaste em português. Paguei em português. Estraga-me isso em português porque em inglês é muito caro. De facto, sim. A Libra é sempre mais valiosa, não é de qual euro. Exatamente. Portanto, isso provou o valor de conhecer línguas. Tive direito a desconto. Ora, estás a ver? Mais uma das muitas vantagens. E outra é estar aqui sempre às quartas-feiras. Não, às quintas. Ainda estou com a quarta. Isso era de antes. E para o ano vamos ver, que eu também estou sempre dependente do meu horário. Não é uma coisa assim tão certa quanto nós desejaríamos. Mas é sempre bom dia para vir. Nunca pedi nada, mas desta vez vou pedir. Vou meter uma cunhazinha. Olha, vocês vejam lá se me arranjam uma quarta ou uma quinta-feira. Em consideração ao Rádio Clube de Anga, já merecemos isto também. Se for preciso, faz-te um pedido por escrito. E fica então assim: olha, para já é desejar-te umas ótimas férias. Para todos nós. Para todos, tínhamos umas boas férias e em setembro voltamos a ver-nos e ouvir-nos e vamos pensar em coisas giras da nossa língua e vamos tentar não assassiná-la. Claro que sim, todos os dias é um bom exercício. Hoje há um assassinato do português na capa, um atentado na capa do jornal e num artigo do Diário Insular também. É aquela velha questão. Pois isso também são desta e de esta. O facto de
O facto de esta estação emissora ser o Rádio Clube de Angra é fantástico. Desta é possível dizer esta, é dizer, por exemplo, é desta pessoa, aí sim. Mas o facto de, e por aí fora, na capa do I eu já uma asneira dessas. E num artigo do Diário Insular também há aqui. E o professor não consegue ficar de férias totalmente a olhar para coisas dessas. Mas também não passa a vida a corrigir as pessoas, não só arranja inimigos e não tem paciência para claro, sim, isso já é muito bom, é mesmo, é férias mesmo. Obrigada, Jorge, e boas férias, até boas férias. Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Pontos nos is, com Jorge Silva no Rádio Clube de Angra. Portanto, é importante saber falar, é importante saber ouvir. Ninguém sabe tudo, que é ouvir a explicação do porquê das coisas serem como são. Colocar os pontos nos is. Pusemos uma vez mais os pontos nos is no Rádio Clube de Angra.